Boa noite, igreja. Muito bom mais uma vez estar aqui, nesse lugar, nessa igreja, compartilhando a palavra com os irmãos. E na abertura aqui o irmão Cícero falou sobre algumas coisas que inclusive a nossa mensagem de hoje também falará. Sobre aonde as pessoas têm buscado ser felizes, aonde as pessoas têm buscado o prazer da vida. O texto que foi lido aqui mostra claramente que o prazer da vida está em Cristo, mas infelizmente a gente sabe que as pessoas, de uma forma geral aí fora, buscam isso em outros lugares. E nós vamos meditar hoje um pouco em um texto que, ao estar passando por ele, eu achei bastante interessante esse texto, trazendo, obviamente, uns outros que apoiam o mesmo. Eu queria convidá-los a abrir a palavra no livro de Deuteronômio, no capítulo 7. Aqui nós vamos encontrar o nosso texto base da nossa pregação hoje. Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Eu falei invertido. É Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Aqui, quando a gente olha para esse texto, a gente vê aqui que o cabeçalho ali fala a demonstração contra a infidelidade. Deus está aqui cobrando seus filhos fidelidade. E no verso 9 do capítulo 7 de Deuteronômio, fala: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. O texto diz que saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, Deus fiel, e Ele guarda a sua aliança. O texto da mensagem, o título da mensagem de hoje, baseado nesse texto, eu coloquei como Deus nos ama a partir da aliança. E é sempre bastante importante para nós, como servos de Deus, como adventistas do sétimo dia, como cristão que professamos ser, é muito importante nós refletir e aumentar a nossa consciência sobre um Deus que nos amou e nos ama a partir de uma aliança. É por isso que Paulo escreve em Efésios 5, 25, quando ele diz ali, Paulo revela que assim como Cristo amou e se entregou e morreu pela igreja, assim também seja o marido, seja o homem, a sua esposa. Que assim como Cristo amou de tal forma a igreja, que somos nós, a ponto de se entregar por ela, assim também seja os esposos para com suas esposas. Por que Paulo faz essa comparação? Porque Paulo pega aqui Cristo, a entrega que Cristo fez pela igreja, e faz essa comparação agora com o casamento. Ele fala que assim como Cristo amou, o homem deve também amar a sua esposa, por causa de uma aliança, que foi feita. Deus fez uma comparação, Paulo fez uma comparação de aliança, sobre uma aliança que Deus fez conosco, uma entrega que Cristo fez pela igreja que somos nós, e a entrega que nós como esposo devemos fazer à nossa esposa. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis, nós começamos a ler, a gente vê que Deus criou primeiramente o homem, e após Ele criar o homem, o que foi que Deus disse? Ele olhou o homem passeando pelo jardim e disse: não é bom que o homem viva só, não é bom que o homem esteja só. Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que o homem sozinho, ele se meteria em muitos problemas. Então Deus criou a esposa, a mulher, a auxiliadora, tirando do próprio homem parte dele e fazendo uma auxiliadora, fazendo uma esposa para ele. Nós vemos
a Bíblia começando em Gênesis com um casamento que envolve Adão e Eva. E quando nós vamos percorrendo pela Bíblia, nós vemos que a Bíblia termina com um casamento, no capítulo 21, verso 9 de Apocalipse, nas bodas do Cordeiro. Um casamento, novamente, entre Cristo e a Igreja Gloriosa. A Bíblia começa com um casamento e termina em Apocalipse 21 com um casamento. Deus nos ama, nos amou e nos amará eternamente a partir de uma aliança que foi feita. Quando Deus diz a Abraão que ele não precisava sacrificar Isaque, Abraão, não faça mal ao menino. Por que Deus disse isso? Porque Abraão, você não precisa sacrificar o menino, porque você já me provou, você já deu mostra do seu grande amor por mim, não me negando o seu único filho. Interessante, olha que coisa interessante. Quando Abraão está a ponto de sacrificar Isaque, a pedido de Deus, Deus diz: Abraão, não faça mal ao menino, pois já me provou o seu amor e a sua fidelidade, não me negando o seu único filho. Interessante é que Ismael já existia. Nesse tempo Ismael já existia, mas Deus não considerou Ismael. Deus não levou em conta Ismael. Porque Deus não considerou Ismael? Porque Deus considera o amor a partir de uma aliança. Ismael não era fruto de uma aliança. Ismael não era filho da promessa. Ismael foi fruto da carne. Ismael foi uma ideia infeliz que o homem teve para tentar resolver um problema ou tentar ajudar Deus em algo que Deus havia prometido. Ismael, ele era fruto da carne, e Isaque era promessa, era fruto do Espírito. Não havia a menor condição daquele casal idoso e a sua esposa estéril gerar um filho. Mas havia uma promessa de Deus, que a descendência de Deus partiria de Abraão e sua esposa. Abraão não tinha nenhum tipo de aliança com Agar. A aliança que Abraão tinha era com a sua esposa. A aliança que ele tinha era apenas com sua esposa. E a aliança que Deus havia feito, a promessa que Deus havia feito dessa descendência, era entre Abraão e sua esposa. E Paulo vai explicar isso em Gálatas capítulo 4, verso 21. Paulo vai falar sobre isso para nós e vai nos deixar mais claro o que Deus estava querendo dizer, o que Deus está nos querendo dizer essa noite. Gálatas capítulo 4, vamos ler a partir do verso 21. Ali fala que Sara e Agar são alegorias das duas alianças. Que alianças? Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor o que Deus está dizendo através do apóstolo Paulo sobre esse fato que aconteceu entre Agar, Sarai ou Sara e Abraão. Verso 21, capítulo 4 de Gálatas: Dizei-me vós o que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas duas mulheres são duas alianças. Uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, essa é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que aquela que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, assim como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro
com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos da escrava e não somos filhos da escrava, e sim da livre. Nós precisamos aumentar o nosso entendimento sobre um Deus que nos ama a partir de uma aliança. E qual é a aliança que está inserida dentro da aliança que Deus fez com o homem na cruz do Calvário através de Cristo? O homem estava perdido, o homem estava corrompido, o homem não tinha esperança de mais nada. Então Deus restaura o homem, dando novamente esperança através de uma aliança feita na cruz. Qual é a aliança que está inserida dentro dessa? O casamento. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela começa em Gênesis com o casamento entre Adão e Eva, finaliza a Bíblia com o casamento entre Cristo e a Igreja gloriosa. Aqui nós podemos ver a importância que Deus dá para a família. Por isso o louvor inicial, família por família. E algumas passagens, algumas partes desse louvor que nós ouvimos no início, ele é bastante atual para os dias que nós vivemos hoje. A aliança que fazemos com a nossa esposa, no caso das esposas com o seu esposo, diante deste altar, o lugar santíssimo da casa de Deus, perante testemunha que é a igreja e perante o próprio Senhor que está na igreja nesse momento. Essa é uma aliança que nós fazemos. E se os homens tivessem a consciência do que é você fazer uma aliança diante desse altar, na presença do próprio Deus, se os homens tivessem um pouquinho de noção da gravidade que é romper, quebrar, destruir esse tipo de aliança, o homem pensaria 2 vezes ou 10 vezes antes de sair, como foi falado no início, que sobre os prazeres na droga, os prazeres do cigarro, os prazeres na bebida, mas há o prazer da prostituição, do adultério. E isso, eu me batizei em 2011, eu estou há 13 anos batizado, e nesses 13 anos, como eu vi esse tipo de coisa ocorrer dentro da igreja? Quantos casos eu fiquei sabendo e foram confirmados, eu tenho certeza que muitos aqui também, que aconteceu dentro da igreja. Lá fora acontece todo dia, mas dentro da igreja não deveria ocorrer, não poderia ocorrer. E aí Deus, quando você quebra uma aliança com a tua esposa, com o teu esposo, você não está apenas quebrando a aliança com uma pessoa que estava com você, que dedicou a vida para você. Você está quebrando uma aliança que Deus fez. O casamento é um projeto de Deus, a família é um projeto de Deus. E quando nós quebramos, quando o homem quebra essa aliança com o seu cônjuge, ele quebra a aliança feita com Deus, pois que existe um mandamento que está sendo quebrado. E Tiago fala sobre os mandamentos. Quando se quebra um, você torna-se culpado de todos. Se os homens tivessem a compreensão, não teríamos tantas separações de casais por esse motivo. Deus fez uma única aliança com Abraão, uma única aliança. Porém, eles se encontravam o tempo todo, corriqueiramente os dois se encontravam para fazer pactos de fidelidade. A aliança foi feita uma, mas encontros para pactos de fidelidade entre Abraão e Deus houveram muitas. Houveram muitas vezes que os dois se encontraram para fazer esse tipo de pacto. E cada pacto feito, cada pacto de fidelidade feito entre Abraão e Deus, mudava-se o nome do lugar. Mudou-se até inclusive o próprio nome de Abraão. A cada pacto feito, a cada pacto de aliança, a cada pacto de fidelidade que eram feitos após a aliança que já havia sido prometido, mudava-se o nome do lugar, mudava-se o nome do próprio Abraão. Nós devemos nos encorajar a crescer espiritualmente diante de Deus dentro dessa aliança. Nós precisamos entender a aliança de Deus. Quando nós falamos em aliança, nós olhamos para a cruz e entendemos aquilo como a maior aliança, e realmente o é. Mas existe uma aliança entre os homens, entre homem e mulher, que não pode ser quebrado.
E que quando essa aliança é quebrada, ofende a Deus, ofende ao Espírito Santo, ofende os seus filhos. O louvor diz, num tempo em que os pais estão contra os seus filhos. Por quê? Como que um pai pode ficar contra o filho? Quando ele comete algo assim, automaticamente ele está traindo não somente a Deus, a esposa e seus filhos. Esse tipo de aliança não pode e não deve ser quebrado. E nós devemos nos encorajar a crescer dentro dessa aliança. A aliança que Deus fez comigo e com você na cruz do Calvário, através do sangue de Cristo. Ele espera que nós, assim como Abraão, também tenhamos encontros de fidelidade, encontros para que nós aperfeiçoe a fidelidade entre Deus, entre nós, entre eu, a esposa, entre você, seu esposo. Encontros na presença de Deus, com pactos de fidelidade, não somente a Deus, mas a pessoa que está com você, a pessoa que está dedicando a vida dele ou dela por você. Precisa ter esse pacto com Deus, primeiramente. Porque quando você faz um pacto com Deus, automaticamente isso vai influenciar diretamente na sua vida conjugal, na sua fidelidade. Para Deus, a Bíblia diz que a Bíblia não diz que Deus contém amor nele. A Bíblia diz que ele é o próprio amor. Porque Deus é amor, ele não contém amor. Amor para Deus não é o quanto você beija ou o quanto você abraça. Isso não é amor para Deus. Amor para Deus é o quanto você cuida, é o quanto você se preocupa, é o quanto você é fiel, é o quanto você honra a aliança feita com Deus e com o cônjuge. Isso é amor para Deus. Beijar e abraçar, isso não demonstra amor. O que demonstra amor é cuidado, preocupação, carinho. E se nós abrirmos a palavra do Senhor em Malaquias, o profeta Malaquias também fala sobre isso. O profeta Malaquias falando aqui sobre a advertência contra a infidelidade conjugal, no capítulo 2 de Malaquias. A advertência contra a infidelidade conjugal, nós vamos, veja ali o verso 13 e o verso 14, o que o profeta Malaquias fala sobre isso. O quão ofensivo é a Deus esse tipo de coisa. Malaquias 2, verso 13 e verso 14, diz assim: ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor com lágrimas, com choro, com gemidos, de sorte que já não olha mais para a oferta e nem a aceita com prazer da vossa mão. E aí então perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. É essa aliança que Deus cuida, é essa aliança que Deus quer preservar, não somente a aliança que você professe fé e procure manter a tua esperança no que Cristo fez na cruz, mas essa aliança, o verso 14 termina dizendo: fosse desleal, sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. O momento, o dia em que o ser humano, o homem, conseguir entender essas coisas, o quão ofensivo e quão grave é esse tipo de atitude para com Deus, o homem mudará o seu pensamento, as suas atitudes. A Bíblia não diz que Deus é amor, diz que ele contém, não diz que ele contém amor, diz que ele é o próprio amor. A moeda de troca e o idioma do reino de Deus chama-se fidelidade. Essa é a moeda de troca, é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Fidelidade com Deus em todas as coisas, mas também fidelidade entre o casamento, entre aquilo que Deus colocou. Quando nós vemos Gênesis, Deus vendo que o homem não era bom que o homem
ficasse só, e ali ele tira uma costela do homem e faz ali uma esposa para ele. Deus ali ofereceu a nós o maior presente. O maior presente que Deus podia nos dar, além de a palavra que tanto nos ensina, além da presença dele conosco, além do Espírito Santo nos incentivando, nos movendo, além da cruz de Cristo que nos trouxe esperança, além de todas essas coisas, Deus nos deu um outro grande presente: a família, a esposa, o esposo, os filhos. E através de um casamento feito no Éden, que se estendeu para todo o povo da terra, nós temos família. Nós temos uma família que nós amamos. Temos problemas? Lógico que temos. Lógico que temos. A família ela vai crescendo, ela vai se expandindo. E quanto mais cresce, mais dificuldade aparece. Mas uma coisa que não pode sair da nossa mente é esse último texto de Malaquias, que fala que nós temos que ser fiel à mulher da nossa aliança. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de toda a humanidade. Há muitas pessoas que nunca tiveram um vínculo com Deus, e aí usam talvez pretextos, mas se os pecados, Ellen White já escreve isso nos livros dela, se o pecado tivesse justificativa, ele não seria pecado. É justamente por ele não ter justificativa que torna-se pecado. Que nós possamos aumentar nossa compreensão sobre um Deus que nos ama a partir de uma aliança que Ele fez pensando em nós, uma aliança de amor, uma aliança de cuidado, uma aliança que envolve família. A família, pai, mãe, filhos, envolve a igreja gloriosa, como foi falado aqui na abertura, que todos nós, em algum momento, nos tornaremos uma grande família no lar celestial. Mas para que nós possamos nos tornar uma grande família no lar celestial, nós precisamos ser família fiel aqui, com Deus e com a nossa família que convive conosco. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos mover a buscar o crescimento sobre o que Deus realmente quer de cada um de nós em relação à nossa família. Eu quero pedir para o irmão colocar o louvor lá, corpo e família. Se tiver lá, irmão, por favor, corpo e família, para nós poder encerrar com esse louvor, corpo e família. Porque a família foi um dos maiores presentes, se não o maior presente. Eu não digo o maior, porque o maior foi Cristo, mas a família com certeza foi um dos maiores presentes que Deus nos deu. Que Deus possa abençoar a cada pessoa aqui, a cada família representada. Que Deus abençoe a semana de cada um. E que dentro dessa semana nós possamos honrar a Deus com a nossa vida, com o nosso falar, com o nosso caminhar, no trabalho, onde quer que nós estejamos. Vamos testemunhar. Nós fomos colocados aqui como atalaias, como mensageiros. E precisamos levar a mensagem de fidelidade com Deus e com os homens. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Coração
Mais uma vez, ó Deus, nós entramos na Sua presença através das nossas orações. Esse momento, ó Pai, para pedir a Tua misericórdia, o Teu perdão, o Teu auxílio, a transformação que tanto precisamos, ó Pai, através da Sua palavra. Que essas linhas que estudamos aqui, que meditamos hoje, ó Deus, tão importante, tão necessária para nós, que nós possamos, ó Pai, colocá-las em prática em nossa vida, que a nossa vida de fidelidade com o Senhor possa estar num patamar aceitável e agradável a Ti, que a fidelidade, ó Deus, do nosso coração seja para com o Senhor primeiramente, mas também para com o nosso cônjuge, com nossa esposa, esposo, filhos, que nós, ó Pai, possamos testemunhar do Senhor através da nossa vida, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos guiar pelo caminho, o caminho da salvação, o caminho da verdade, o caminho da fidelidade, que essa aliança tão maravilhosa feita na cruz do Calvário, tão terrível aos nossos olhos, mas tão maravilhosa no seu efeito, ó Deus, trazendo a nós novamente esperança, salvação, redenção, que essa aliança possa estar firme em nosso coração, e que a aliança que nós fizemos no altar da Sua casa, com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, que nós possamos também da mesma forma, ó Deus, manter a nossa fidelidade, pois sabemos através da Sua palavra, que quando quebramos essa aliança, também quebramos a aliança feita na cruz. Por isso, ó Deus, nos ajude, nos incentive a crescer espiritualmente, a crescer na fidelidade, para que nós possamos ter encontros de pactos de fidelidade com o Senhor, que nas nossas orações, nos nossos momentos a sós com o Senhor, esses pactos, Deus, aconteçam constantemente, porque somente assim nós seremos verdadeiramente fiel ao Senhor. Dá-nos agora, ó Deus, nós pedimos que essa semana que se iniciou, o Senhor possa estar à frente, o Senhor possa nos guiar, o Senhor possa nos orientar em tudo quanto fizermos nela, ó Deus, nesses dias que virão à frente, seja para testemunhar do Deus a quem nós servimos. Abençoa, ó Deus, a cada pessoa, a cada família representada aqui, que agora, ao retornar aos nossos lares, os Seus anjos nos acompanhem, nos levando a cada um em segurança, dando a nós uma noite na Sua companhia de paz e de um sono tranquilo. E ao despertar, Deus, que nós desperte com o coração, com o espírito de gratidão, para poder agradecer por Seu cuidado, por Seu amor e por Sua fidelidade a nós. Entregamos tudo que temos e tudo que somos em Tuas mãos. Não temos muito a Te oferecer, ó Deus, apenas um coração cheio de pecado. Mas ao entregar esse coração ao Senhor com as Suas mãos santas tocar nele, temos a certeza que seremos purificados, transformados. E o milagre da transformação que tanto necessitamos para ser fiel em todas as coisas ao Senhor, estará acontecendo. Fica conosco, ó Deus. Dá-nos a Tua paz, o Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua graça salvadora. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.